atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 39 de 2022. Eu, Valmir de Lima, Basílio Leme, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Fé e Entendimento, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, questões de 253 a 256. No Momento Evangelho, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 58, intitulada Discípulos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo de número 8, Religião à Luz do Espiritismo. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora, em nosso editorial, o tema hoje é Fé e Entendimento.
Saulo de Tarso, hebreu de tradição e formação religiosa estruturada nas mais célebres escolas de sua época, ganharia história como Paulo, o apóstolo dos gentios. Foi a partir dele que se fundaram inúmeros núcleos cristãos nos entornos do Mediterrâneo, fruto de seu esforço e viagens incansáveis. Porém, seus primeiros contatos com a mensagem da Boa Nova não foram amigáveis. Em sua fé, acreditava que os seguidores do Nazareno seriam uma grande ameaça para o judaísmo e, por isso, deveriam ser reprimidos em todas as suas expressões. Nesse arroubo e certeza, foi ter com seu tutor, o sábio rabino Gamaliel, buscando orientação de como agir. Com a sabedoria que os anos permitem, o velho Gamaliel expressa de uma forma simples, porém profunda, seu entendimento a respeito das coisas de Deus. Quanto ao movimento nascente, refletia o ancião: se ele for de Deus, nada o poderá deter, e se não for, não vale a pena combatê-lo, porque ele se diluirá por si mesmo. Muitos acontecimentos em nossa vida se sucedem assim. Vemos situações acontecerem, fatos de se desenrolarem e não nos conformamos com o rumo que as coisas tomam. Algumas vezes é a situação familiar desse ou daquele ente querido. Vários são os momentos em que isso ocorre em nosso ambiente profissional. E na vida em sociedade são inúmeros exemplos. Ficamos revoltados algumas vezes, indignados tantas outras, sem saber agir em incontáveis momentos. Tentamos, de alguma maneira, mudar o curso de uma situação. Pensamos várias estratégias, usamos de inúmeros recursos para colocar em ação nosso plano para mudar o rumo das coisas. E, às vezes, esquecemos que acima de nós está Deus, a cuidar de tudo e prover a todos nós do que nos é preciso, físico e moralmente. Assim, é lícito e necessário que nossa ação se faça frente às situações irregulares, aos descalabros do mundo, às injustiças e aos erros. Porém, muitas vezes nos sentimos impotentes e frustrados, porque os resultados não são como esperávamos. Empenhamos-nos e aparentemente nada muda. Damos o nosso melhor e tudo permanece na mesma situação. Envidamos contínuos esforços e nada acontece. Nesses momentos, o conselho do sábio Gamaliel deve nos vir à mente, a fim de nos fortalecer nossa fé. Se for de Deus, nada poderá deter, e se não for, por si só se diluirá. Não é esse um convite ao inconformismo, nem tampouco se trata de indiferença ou covardia moral. É apenas a suprema confiança em Deus. É a reflexão de que dá os limites de nosso agir para, a partir desses limites, temos o entendimento que a fé nos proporciona, esperando as respostas da vida e suas lições. Tudo o que nos sucede é experiência para amadurecimento e aprendizado. Portanto, o Senhor da vida nos mostrará os melhores caminhos e as lições de entendimento e lucidez a respeito da vida produzirão marcas indeléveis em nosso coração. Verdade e Luz.
dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 39 do ano de 2022. O livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 6º, A Vida Espírita. O item é o 3º, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Nós hoje faremos as questões 253, 254, 55 e 256. Então, daremos início então agora na questão 253, que pergunta o seguinte: Allan Kardec aos espíritos da codificação. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Basílio. E assim respondeu o Espírito de Verdade ao codificador. Eles o conhecem, porque o sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Para nossa interferência nesta questão, entendo que sempre nós temos que ressaltar, né, a genialidade de Kardec, quando ele aborda esse assunto, como todos os outros, né, sequencialmente. Mas, como nós sabemos, nós temos que analisar o contexto e nos remete, então, a uma reflexão mais profunda. Qual que é a nossa dificuldade quando eles dizem assim? Eles o conhecem porque o sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. E no nosso grau evolutivo, no nosso planeta, a dificuldade para nós, a maioria, é entender exatamente o significado de espírito. É uma coisa muito profunda. E aí que nós temos que, então, observar a genialidade de Kardec. Que ele, ao desenvolver esta obra básica, que é o Livro dos Espíritos, ele deu mais ênfase ao mundo espírita, ao mundo dos espíritos. Tanto assim que esse segundo livro é o mais longo do Livro dos Espíritos, dos 4 livros. Ele contém mais da metade das questões. E por quê? Porque a imortalidade da alma é um dos princípios básicos do Espiritismo, ao qual nós temos que se debruçar. E também a vida futura. E como nós aprendemos com o próprio Kardec, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele rotula a vida futura como um dogma, e que nós temos que se aprofundar. Então, ainda sobre o que é o espírito, ele inicia o segundo livro, na questão 76 do Livro dos Espíritos, perguntando assim, como podemos definir os espíritos? E que a resposta é, podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. E prossegue na investigação, e quando chega na questão 88, ele pergunta se tem uma forma determinada, e que
os Espíritos nos esclarecem que para nós é uma centelha, um clarão. Então, esta profundidade nos leva a observar na resposta por que eles conheceram. Porque os Espíritos já estiveram na matéria e guardam essas impressões. Então, é por isso que a resposta diz assim: mas não experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Eu não sei se cabe, mas eu me lembrei de uma frase atribuída a Santo Agostinho, que diz assim, né? Queres saber o valor de uma alma? Examina o corpo sem ela. Então, nós temos que sim, por isso é que a espiritualidade maior nos convida ao estudo e recomenda, em primeiro lugar, os estudos das obras básicas. E o Livro dos Espíritos é a base, como nós sabemos. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Agora vamos à questão de número 254. E Kardec continua questionando da seguinte forma: os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Edgar. A resposta obtida dos espíritos reveladores é essa aqui que se segue. Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momento em que seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Esse é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Essas elucidações dos espíritos da codificação são muito significativas, sobretudo porque ainda há, muitas vezes, um entendimento, vamos dizer assim, antropomórfico da vida espiritual. Muitas vezes nós imaginamos que determinadas percepções, que determinadas sensações e experimentações do espírito se configuram as mesmas que nós, no corpo carnal, espíritos encarnados, portanto, na vida material, experimentamos, quando na verdade não é nada disso. E Kardec, em toda a codificação, faz questão de deixar isso muito evidenciado. Logo nessa resposta, que é muito interessante e muito significativa, na primeira frase, os espíritos vão dizer: os espíritos não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Ora, nós entendemos que a necessidade do repouso, a necessidade do descanso, antes de tudo, é como que uma revitalização orgânica. A necessidade do repouso funciona para nós, portanto, como o descanso necessário para a reorganização de forças vitais, de forças energéticas, de forças metabólicas. Portanto, se o espírito não tem o corpo, de que forças ele necessita, por exemplo? Se o espírito não tem, se os espíritos não têm órgãos, o que eles precisam de fato, portanto, em termos de refazimento metabólico ou refazimento orgânico? De absolutamente nada. Ainda há uma ideia, muitas vezes, que, e nós precisamos ressaltar isso, mas que muitas vezes a vida do espírito é como a nossa, à exceção de algumas circunstâncias da trivialidade, né?
sobretudo as características corporais. Há livros, inclusive, que hoje, lamentavelmente, abordam a questão de gestação no plano espiritual, né? Nascimento de espíritos no plano espiritual, nascimento de aves no plano espiritual. Isso é uma das coisas mais bizarras que a gente pode encontrar em termos de orientação dentro do movimento espírita, que precisa ser esclarecido com muito cuidado. Estudar Kardec, aliás, permite isso, permite que nós tenhamos um aprofundamento no estudo e na reflexão dos apontamentos de Kardec, que sinalizam orientações muito seguras, inclusive, muitas vezes, contraditórias a que outros espíritos, por exemplo, trazem. E espíritos muito aceitos no movimento espírita, por exemplo. Ora, se os espíritos não têm órgãos, as funções dos órgãos não devem ser equiparadas entre as questões materiais e as questões espirituais. Por exemplo, eu trouxe alguns recortes aqui, não é? E que são importantes aqui esclarecer. Lá no livro que é o Espiritismo, no capítulo 1, no segundo diálogo, quando Kardec conversa com o cético, o cético está falando que os espíritos bons ou mais, em se desligando da matéria, eles se despojam das imperfeições inerentes à matéria. Aí Kardec vai dizer, sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores, das enfermidades do corpo. Contudo, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Bom, então Kardec já faz uma distinção clara, né? Os problemas orgânicos, os problemas físicos pertencem ao corpo. Nenhum espírito vai sofrer, uma vez desencarnado, de um problema reumático, por exemplo, de um problema cardíaco, porque não há órgãos lá para que ele sofra. É claro que ele pode ter a sensação de ter um problema dessa natureza. Agora, em termos reais, em termos concretos, essa sensação não pode ser confundida com a realidade. Coisa, inclusive, que Kardec também deixa muito claro. Eu trouxe aqui uma outra questão importante que nós já estudamos no programa anterior, na questão 249, quando Kardec pergunta: a faculdade de ouvir no espírito é da mesma forma como a faculdade de ver em todo o espírito? Aí os espíritos reveladores vão dizer: todas as percepções, olha só, amigos e amigas, todas as percepções constituem atributos do espírito e são inerentes ao ser espiritual. Quando reveste um corpo material, elas só chegam através dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizados em se achando ele na condição de espírito livre. Ou seja, mais uma vez, o espírito está dizendo assim, olha, no mundo material, vocês precisam de órgãos que habilitem, que capacitem, que permitam determinadas percepções, como nós precisamos dos olhos para a visão, dos ouvidos para a audição, etc, etc. Mas, uma vez espírito, a gente, como não tem órgãos, nós não temos estas questões localizadas ou circunscritas. Portanto, considerando aqui essas atribuições trazidas pelos espíritos reveladores, é justo considerarmos que não há cansaço, não há fadiga, tal qual como nós entendemos aqui no mundo material. Assim como também a própria necessidade de repouso é diferente, conforme elucida muito significativamente essa questão 254 aqui dos espíritos reveladores a Kardec, amigo Valmir, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Está aí muito bem observado pelos companheiros Basílio e Descartes a necessidade que temos de estudar Kardec, estudar muito bem a codificação
para que nós possamos beber em fonte segura. Nós vamos fazer agora uma breve pausa e já já retornaremos para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos agora de nossa breve pausa e vamos dar prosseguimento, então, aos nossos estudos. Faremos agora as questões 255 e 256. A 255, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Basílio. E os espíritos reveladores assim disseram a Kardec: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. É uma resposta assim curtinha, mas ela muito profunda. Eu quero, com toda honestidade e humildade, dizer que o nosso amigo Edgar já facilitou em muito a gente entender esta resposta dos espíritos elevados da 255. Porque eu, enquanto me preparava para a gravação, eu revi, e como o Valmir acabou de falar no bloco anterior, devemos estudar Kardec. Então, ele sabiamente, ele fecha esse item com um item especificamente que ele denominou de ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, a 257. Como sempre, a gente percebe o zelo de Kardec. Nesse ensaio, ele usou 4 páginas para dar suas assertivas sobre o assunto. Então, vejamos que é muito profundo. Mas ele, entre outras coisas, aquilo que nós falamos no bloco anterior. Nós temos que ter, mesmo que seja muito assim, ainda muito longe, uma percepção da trilogia que nós somos, ou seja, o espírito, o perispírito e o corpo somático. Por quê? É através do perispírito que, então, ele é o mediador. Inclusive, que eu saiba, eu não sei se os amigos presentes, o Edgar, o Valmir e até o amigo telespectador e ouvinte, já leram uma aula que Kardec dá em obras póstumas, da função do perispírito. Então, esse corpo intermediário que nós encontramos lá na questão 93, ele possui, então, essa espécie de sutilidade, e que ali vai imprimindo no espírito, porque nós temos que nos conscientizar que
todas as propriedades são do espírito. Tanto os nossos vícios como as nossas virtudes são propriedades do espírito. E neste ensaio que Kardec nos fala da 257, ele traz um dado muito importante e significativo, eu diria relevante. Por quê? Porque ele fala, torna a nos esclarecer que essas sensações, essas dores que os espíritos sentem, mas vai depender da sua elevação espiritual. Quanto menos elevado, mais ele está sensível a essas dores. Quanto mais elevado, menos sensível. Então, é muito bom nós evidenciarmos este ponto que Kardec aponta para conforto espiritual de cada um. E ele ainda afirma, e com razão, e nós vemos por quê que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Por quê? Se o Espiritismo não esconde as nossas mazelas, mas ele vem apontar soluções. Qual é o remédio que a doutrina prescreve para que o espírito venha sofrer menos? É durante a sua trajetória, a sua reformação moral. É através do seu esforço, e principalmente no bem, é que ele vai eliminando as suas mazelas e futuramente, quando regressar ao plano espiritual, com certeza absoluta, essas dores vão ser menores e, conforme a sua evolução, elas nem existirão mais. Então, fica aí a nossa sugestão, né, para o amigo ouvinte, os telespectadores, para reler com bastante vagar e atenção a questão 257 e, claro, né, a questão a seguir também, o nosso amigo Edgar vai trazer as suas considerações sobre a questão a seguir. Dando prosseguimento, então, nós vamos agora falar sobre a questão 256. Kardec questiona como alguns espíritos se queixam de frio e calor. Edgar. A resposta dos espíritos é a seguinte: é a lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes é tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Essa é uma outra resposta muito relevante, muito importante. A pergunta, mais uma vez, é como alguns espíritos se queixam de frio ou calor. E a resposta é uma lembrança do que sofreram durante a vida. Ou seja, amigos e amigas, não é uma sensação física, não é uma sensação orgânica, é uma lembrança, é uma impressão mnemônica. Tem algo a ver com o psiquismo, tem algo a ver com o psicológico, mas não é de nenhuma forma relacionado com o organismo físico, até porque eles não o têm. E essa é uma questão tão importante para o espírito que experimenta essas impressões, que os espíritos vão dizer aqui na resposta a Kardec, algumas vezes é tão penosa como a própria realidade, embora não seja real. E essa questão é muito importante, amigos e amigas. O nosso amigo Basílio trouxe referências aqui à questão 257, que é um tratado que Kardec desenvolve em torno das percepções, sensações e sofrimento do espírito. E eu destaquei, nós vamos estudar isso aqui no próximo programa mais detidamente. Os amigos vão estudar isso mais cuidadosamente. Agora,
eu fiz uns recortes importantes, porque tem tudo a ver com o que nós estamos tratando. Num determinado momento, Kardec vai dizer: o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Amigos, isso tem que ficar muito claro. As sensações, as percepções, os sofrimentos não são corporais. Embora não seja exclusivamente moral como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Portanto, ele tem a impressão do frio e a impressão do calor, mas também não sofre mais no inverno do que no verão. Aqui nós temos visto espíritos atravessarem as chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física. Kardec dizendo: é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Portanto, amigos e amigas, vejamos. Essas sensações, porque são impressões memoriais, são sensações que escapam o nosso entendimento, né? Aliás, essa é uma questão muito interessante, porque Kardec vai dizer, vejamos só, Kardec vai falar: nós sabemos que no espírito há uma percepção, uma sensação, a audição, a visão, e todas essas faculdades são atributos de todo o espírito, e não, como no homem, apenas uma parte do ser. Mas como é que isso se dá? Kardec pergunta aqui, vejamos o didatismo, né? A forma com que Kardec vai buscar reflexões e trazer considerações. Ele vai dizer: tudo bem, nós sabemos disso, mas como é que os espíritos sentem? Como é que os espíritos percebem? Como é que os espíritos experimentam? Aí Kardec, na sua humildade, vai dizer: eu não sei. Ele vai dizer aqui: nós não sabemos. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que nós não possuímos. Ora, eu não sei como é que o espírito sente frio, porque comparar a realidade espiritual e aquelas percepções e sensações no plano espiritual para cá fica difícil, porque nós precisamos da instrumentalidade física. Quando os espíritos, por exemplo, sentem fome, o espírito precisa comer no plano espiritual? Não! É um absurdo pensar que o espírito precisa se nutrir no plano espiritual. Não precisa, amigos e amigas. Muito embora livros dizem que precisa. Não precisa. Kardec está dizendo que não precisa. Não tem órgão. Ele não precisa de vitamina, ele não precisa de nutrição, ele não precisa de elementos orgânicos para metabolizar e transformar energia para o seu organismo sobreviver. Isso quem precisamos somos nós. Espírito não precisa. E Kardec diz isso o tempo todo. Né? Há livros que dizem o contrário, mas Kardec diz isso. Então vejamos como é uma questão importante nós estudarmos e nos debatermos, para que a gente não fique conjecturando determinadas realidades. Kardec não consegue explicar isso em termos dinâmicos ou até em termos mecânicos, porque não há analogia. E os espíritos também não dizem isso. Eles vão dizer: é uma impressão, é uma sensação, é a lembrança de uma memória, de uma experiência, mas não é o fato em si, não é a realidade concreta e materializada. Portanto, amigos e amigas, Valmir, Basílio, e é isso. Aí está aí os esclarecimentos dados pelo Edgar, pelo Basílio. Busquemos cada vez mais nos inteirarmos do pensamento de Kardec e dos espíritos da codificação, sem deixar também de esquecer as boas obras subsidiárias, principalmente as obras da Lavra do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, onde André Luiz faz apontamentos muito interessantes sobre a vida no mundo dos espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem
vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Agora, nós vamos no nosso Momento Evangélico. E no nosso quadro Momento Evangélico, nós estamos na lição de número 58, que tem como título Discípulos. E Emmanuel busca na frase de Jesus, registrado por Lucas no capítulo 14, versículo 27, a seguinte lição: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Companheiro Basílio, companheiro Edgar, as observações de Emmanuel nos faz refletir que estamos muito longe, de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Não por isso vamos desanimar, deixar de fazer esforços em busca desse objetivo. É necessário que tenhamos diríamos assim, uma consciência da nossa verdadeira realidade, sem pieguismo, e que busquemos nos inteirarmos das lições de Jesus para que elas gradativamente venham
a fazer parte das nossas práticas, das nossas vivências. Aí, Edgar, fiquemos aí na observação. A imperfeição, por fazer parte da nossa natureza, não deve, então, constituir um obstáculo, né, para os nossos esforços diários para a modificação? Valmir, sem dúvida alguma. Se nós entendermos que Jesus tem sido para nós, desde sempre, modelo e guia, e que tem sido também o ideal que nós podemos aspirar para construirmos-nos espiritualmente, é justo entendermos que, apesar das nossas limitações e imperfeições, é indispensável lhe seguir. Os ensinamentos de Jesus, portanto, são como lições que nos incentivam a maiores conquistas e que, por conta disso, à medida que as experimentamos em nós mesmos, nós vamos, de alguma sorte, também nos constituindo espíritos mais aperfeiçoados. Sem elas, sem as lições, sem a figura de Jesus como modelo e guia, nós simplesmente estaríamos aí à bancarrota, completamente perdidos ao sabor do vento, ao sabor das paixões, tão ainda comezinhas, né, tão ainda mundanas em relação, é claro, ao mundo que a gente vive, portanto. Imperfeitos, sim, mas igualmente perfectíveis. Seguir a Jesus é, antes de tudo, trazer algo da perfeição dele para nós. Daí o grande desafio, né? Seguir os seus passos, suportar as dificuldades inerentes ainda diante das nossas imperfeições e limitações, mas renunciando o eu egóico, o eu ainda aprisionado nas entranhas do individualismo, o eu cuja única preocupação e ponto de interesse, Valmir, Basílio e amigos e amigas, é nós mesmos, portanto. Então, seguir a Jesus sempre será para nós fonte enriquecedora de aperfeiçoamento gradativo. Companheiro Basílio, então não é proibido daquele que está preso falar em liberdade, nem tampouco aquele que está doente falar em se curar. O importante é manter o foco, né, Basílio? Sem dúvida nenhuma, não é? E é por isso que o Espiritismo demorou tanto a vir, o Consolador prometido, para que a população do mundo amadurecesse mais, para ser capaz, então, de assimilar que ser cristão com Jesus, na ótica espírita, é bastante diferente. É por isso que os espíritos de escola, aqueles que estão à nossa frente, eles nos aconselham que nós devemos estudar, nós devemos assimilar na medida do possível e ensinar o Evangelho redivivo, sem as distorções que os homens colocaram a partir do século IV. Então, por isso que nós podemos chamar, sim, essas obras especificamente, não é, de Emmanuel, nesses livros que a chamada série Fonte Viva vem trazer, assim, em pormenores, versículo por versículo, os ensinamentos autênticos de Jesus. Somos, sim, privilegiados. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós estamos agora no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, programa 39, e hoje, continuando então, o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 8, que trata da religião à luz do Espiritismo. Divaldo Franco questiona: sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus. Chegaremos a ter acesso ao conhecimento de tudo que diz respeito a ele e a sua obra? E Vieira de Carvalho assim respondeu: como ele é o caminho da verdade e da vida, é compreensível que sua vida e sua obra se tornem cada vez mais conhecidas e vividas. Chegará o momento em que todos tomaremos conhecimento pleno das suas realizações e da sua grandeza moral e espiritual. Enquanto isso não acontece, poderemos, entretanto, deixar-nos penetrar pela prática do primeiro mandamento, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Partindo desse princípio, chega-se a outra etapa, que é não fazer ao próximo aquilo que não deseja que outrem lhe faça. Como decorrência natural do amor, tudo o mais virá por acréscimo de misericórdia. Num breve comentário bem sucinto, Edgar, vou pedir para que você faça uma pequena observação aí. Não é fácil e ainda não é tempo de nós compreendermos toda a excelsa grandeza de Jesus. Mas aqui nessa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está resumida praticamente todo o ensino de Jesus, né? É tanto que ele vai dizer, né, logo depois dessa frase, ele vai falar: daí deriva toda a lei e todos os profetas, né? Então, é claro, você verifica aqui na resposta do Espírito Viana de Carvalho que ele oferece um processo gradativo de conquistas espirituais que vão abrindo a disponibilidade íntima para que nós conheçamos mais em torno de Jesus e em torno de sua obra. Lembremos que Jesus já era Jesus antes de estar na Terra, né? Aliás, antes de vir à Terra, 2000 anos atrás. Com ele, nós tivemos acesso a um conjunto de realizações a ele peculiares que vão nos iluminando cada vez mais. Agora, a vida de Jesus não se resume aos seus 3 anos de ministério, evidente. Então, suas realizações, sua obra, sua vida, portanto, vão nos sendo apresentadas à medida que nós tivermos também condições e merecimento, digamos assim, para conhecê-las mais e melhor. Entretanto, esse primeiro mandamento é fundamental para o exercício do amor do Cristo entre nós. Essa é a proposta de Viana de Carvalho e a dele mesmo, de Jesus, portanto, né? Verdade e Luz. Nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. E agora convidamos os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. Edgar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estudo e de reflexão, a participação de todos os ouvintes, aqueles que nos assistem e nos ouvem também pela internet, os amigos aqui presentes, sempre trazendo considerações sensíveis, sobretudo doutrinárias, o Basílio Leme, o Valmir de Lima, o apoio do nosso amigo Gilberto Silva na técnica, cujo trabalho é indispensável. Portanto, amigos e amigas, eu só posso naturalmente agradecer a Deus e essa oportunidade feliz de aprendizado e de trabalho que nos tem sido dada através do programa Verdade e Luz. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Amigo Basílio, suas considerações? Eu com bastante alegria, não é, de ter participado, embora modestamente, faço das palavras do Edgar as minhas, né, de agradecimento e reconhecimento vamos dizer assim, dessa oportunidade valiosa, não é? Claro que, em primeiro lugar, agradecendo a Deus e depois aos ouvintes e telespectadores. Mas só queria enfatizar assim rapidamente que nós não podemos, né, deixar de citar um momento tumultuado, aflitivo, em que vivencia a família humana. Não precisamos entrar em detalhes, né? A mídia está aí aos quatro ventos. Então, me ocorre uma frase do abnegado Dr. Bezerra de Menezes, que diz assim: vamos prosseguir com irrestrita fé em Deus e em nós mesmos. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigado, Basílio. Obrigado aos amigos ouvintes. Eu convido a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos nós e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.